Bom dia! Hoje, dia 18 de agosto, a gente vai falar sobre o capítulo 18 de Provérbios. O primeiro versículo do capítulo 18 de Provérbios diz: O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Bom, gente, isso aqui é um princípio que foi estabelecido desde a criação. Quando a gente vê Adão pronto no Jardim do Éden, pleno, com todo o domínio sobre todas as coisas, com Deus se relacionando com ele pessoalmente, sem pecado, existe uma coisa que Deus diz que não está bom. Não está bom o quê? Que Adão esteja só. Então, nesse momento, Deus cria a mulher. E Deus permite que Adão sinta a necessidade de ter alguém antes de criar a mulher. E aqui nesse versículo de Provérbios, está mostrando exatamente isso. Que a solidão, aquele que é solitário propositalmente, né? Que ele realmente não vai encontrar essa felicidade porque ele está se opondo à verdadeira sabedoria. E nos dias de hoje, a gente viu, isso foi no princípio, né, com Adão, e depois a gente vê toda uma vida em sociedade que Deus foi moldando e organizando dentro do povo de Israel e mostrando para eles como era importante eles terem uma identidade como nação, como povo, e como cada tribo era importante e cada um deles desempenhava um papel dentro de Israel. Agora aqui nesse versículo a gente vê que existe um princípio de Deus, um princípio divino, que vai contra os princípios desse mundo de forma muito clara. Né? Hoje em dia a gente tem visto muito forte essa questão do individualismo, de a gente buscar apenas aquilo que é para nós. E mesmo que às vezes isso não seja falado dessa forma, a gente vive dessa forma, não é verdade? E eu vejo, por exemplo, no Novo Testamento, não tinha mais aquele povo organizado como nação, mas agora no Novo Testamento a gente tem a igreja. E na igreja, gente, é fantástico. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo dá o exemplo que a igreja é corpo. Corpo não dá para viver separado, não dá para viver uma parte separada do resto. Por que não dá para viver separado? Porque não tem vida. Jesus também diz que a gente é como uma videira, né? E ele diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os galhos. Não dá para viver separado uma parte da outra, porque se você tira um galho, ele perde a vida, ele perde a nutrição, a seiva que vem daquela videira. Ele também diz na igreja que nós somos uma construção feita com pedras vivas. Uma pedra sem estar inserida numa construção é só uma pedra, não é uma construção. Então Deus está nos chamando para viver essa vida juntos. E desde o princípio, quando Ele estabeleceu Eva com Adão, Ele criou a família. E a gente sabe que Deus é uma família. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, Ele é 3 em 1, Ele é Trindade. E Ele replicou isso em nós, seres humanos. E Ele mostrou pra gente como a gente depende uns dos outros. Está acontecendo agora, nesse mês de agosto, uma série pelo Jesuscope, uma série de estudos, né, sobre coexistir. Que eles dizem que... Perdão. Eles dizem que o homem não foi chamado para existir, mas para coexistir. Nós fazemos sentido juntos. Nós sim temos uma essência, temos uma alma, temos nossos sentimentos individuais, mas juntos nós coexistimos. E coexistindo nós formamos a igreja de Cristo. Coexistindo nós viveremos as promessas de Deus. Coexistindo nós fortaleceremos uns aos outros e nós vamos ser moldados uns nos outros. Sabe, Provérbios também ele fala que assim como o ferro se afia, assim o amigo ao outro, né? Assim um irmão ao outro, você vai se melhorando junto com o outro. E no livro do Novo Testamento, nos livros do Novo Testamento também traz a questão de nós sermos como pedras vivas e a gente precisa ser lapidado, a gente precisa tirar algumas partes nossas que não são muito boas, e nesse convívio a gente vai tirando partes nossas que não são boas, a gente vai abrindo mão de algumas coisas que não são boas para nós, porque quando a gente fala de egoísmo, a gente está falando de ser um só que só se preocupa consigo, que não se preocupa com o outro. E isso é muito destrutivo. A gente vê, por exemplo, na natureza, a gente tem um exemplo muito claro disso, que é o Mar Morto, né? O Mar Morto, ele só recebe e ele não cede nem um pouco da sua água. E quando ele só recebe, ele se torna tão concentrado a ponto de não possibilitar a existência de vida ali.
Deus não chamou a gente para reter todas as coisas, mas Ele nos chamou para ser um canal. E nisso a gente vai recebendo de Deus, a gente vai abençoando outros, a gente vai recebendo de Deus e abençoando outros, a gente vai recebendo de outros e abençoando mais outros, e a gente vai sendo transformado. Deus chamou a gente para estar sendo verdadeiramente transformados nessa vida em comunidade. Então, uma questão, não se isola, não fica sozinho. Quando você for ferido no teu coração, não pensa, eu vou fechar o meu coração, vou me trancar, eu não vou falar com ninguém e vou me endurecer. Isso às vezes acontece na nossa vida e a nossa resposta para essa dor é se fechar. Mas deixa eu te dizer que se você se fechar, essa dor só vai piorar e não vai ter ninguém que possa deitar um azeite sobre essa ferida, limpar essa ferida, poder curar essa ferida. Claro que eu não estou falando aqui, eu quero deixar isso bem claro, que você precisa entregar o teu coração completamente para as pessoas. Por quê? Porque Deus é o único que vai ter o nosso coração completo. Tá? Não confia nas pessoas como se confia em Deus. Tá? Ele é o único que merece esse lugar. E se a gente der esse lugar para outra pessoa, isso vai dar muito errado. E Deus mesmo vai permitir que dê errado, para que a gente se volte para Ele. Tá? Então Deus tem um lugar dentro do nosso coração e a gente precisa dar esse lugar para Ele. E quando a gente der esse lugar para Ele, Ele mesmo vai direcionar outras pessoas ao nosso redor para a gente se relacionar, para a gente melhorar alguns aspectos em nós, e para isso a gente vai precisar de humildade, e para a gente também poder contribuir para os outros, e para isso a gente vai precisar de amor e paciência. Tá? Então, dessa forma, Deus vai nos acrescentando em sabedoria, e nos acrescentando em sabedoria, e está escrito que a verdadeira sabedoria que vem dos céus é humilde, é tratável, é cheia de boas obras, é misericordiosa, a gente cuida do outro, dá preferência para o outro. Essa sabedoria que vem do alto. E eu tenho certeza que Deus não nos fez para ficarmos sozinhos, Ele nos fez para inserir numa família. Ele disse que essa família é a família dele, tá bom? Então essa é a vontade de Deus, e é por isso que Ele não quer que você fique solitário. Ele diz, eu quero que você entre na minha família, eu quero que você faça parte daquilo que eu estou fazendo. Você é meu filho, eu amo você, e eu quero derramar esse amor sobre você, para você derramar para outros, tá bom? Beijo, tenha um ótimo dia.